Irmãos, como nós temos visto nessa sessão do livro 1, repetindo aquilo que tem sido colocado no início desses salmos. Esse é um salmo intitulado, não é? É um salmo de conflito. O livro 1, que vai do verso 3 ao 41, que são salmos de Davi, na sua grande maioria, não é? Na sua grande maioria, esses salmos descrevem Davi estabelecendo o seu reino e o conflito sendo levantado a fim de que esse reino seja destruído. Então os inimigos se levantam contra o rei e o estabelecimento do seu reino. É claro, e nós sabemos muito bem, que os salmos como um todo, irmãos, eles descrevem a obra e a pessoa de Cristo. Nós podemos ver muito bem. Um exemplo muito claro disso, não é? Os autores do Novo Testamento, os apóstolos, eles chegam a citar, por exemplo, o Salmo 40, e dizer claramente isso, como está citado em Hebreus, pessoalmente, particularmente, eles citam um texto dizendo, o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse. Eles dizem que o que está escrito no Salmo é o que falou Cristo. Então, há uma sequência lógica no entendimento da revelação, de que as palavras de Davi, elas apontam claramente para Cristo, e o reino de Davi é o reino de Cristo tipificado, isto é, apontando para aquilo que seria na manifestação da chegada de Cristo. Então, os inimigos de Davi não são inimigos pessoais de Davi, não são inimigos particulares de Davi, no sentido de que ele seria proibido ou impedido de orar pela destruição deles. Davi ora pela destruição dos inimigos, essas orações imprecatórias, como a sessão tem aqui, pelo fato de Davi representar literalmente o rei. E é contra o rei que esses inimigos se levantam, não é contra o indivíduo, é contra Cristo e o seu reino. E é contra esses que Davi se opõe, e é por isso que ele ora ao Senhor. E nessa multidão de inimigos que Davi tem, os próprios filhos, no dado momento, Saul, na grande maioria das vezes, Davi, sempre no meio desses conflitos, irmãos, ele busca ao Senhor, o rei que depende exclusivamente de Deus. Davi tem consciência, e nós vamos ver já desde os primeiros versos, nesse contexto de estabelecimento do reino e os inimigos se levantando contra o reino de Deus, Davi suplica a Deus, ele ora ao Senhor. Ele sabe que Deus ouve a oração. Veja o início do verso 1 do capítulo 5, ou do Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Ouve, Senhor, as minhas palavras. Perceba que ele utiliza aqui o nome, irmãos, a palavra Senhor aqui no texto. Normalmente na nossa Bíblia, quando você encontra a palavra Senhor com letra maiúscula, ela traduz o termo, o tetragrama, isto é, o nome pactual de Deus. O nome de Deus como ele se revela. Moisés pergunta qual o teu nome, o que eu digo ao povo. Então ele diz, diga, eu sou o que sou. Baseado nessa expressão, eu sou o que sou, dessa expressão, provavelmente vem a raiz do nome Yahvé, que é o nome Senhor, como usado no texto. Ele diz, ele diz a expressão, dá ouvidos, Senhor. Irmãos, ele olha para os seus inimigos, que são muitos, ele percebe a malignidade deles, eles são sanguinários, eles são mentirosos, eles querem destruir o povo de Deus. E Davi, ele se dirige a esse, ele sabe a quem ele ora, dá ouvidos, Senhor. Senhor, irmãos, eu sou o que sou, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável, ele não foi criado, ele é soberano e tudo depende dele, tudo está debaixo do seu domínio e do seu governo. É o Deus autoexistente,
autossuficiente. É diante desse que Davi vai adorar, é diante desse que ele se coloca. Ele usa a expressão no verso 2 impressionante: meu rei e meu Deus. Meu rei e meu Deus. Davi não apenas ora ao Senhor, mas ele sabe, ele não apenas conhece ao Senhor. Isso é importante frisarmos, irmãos. Lembre-se que no primeiro mandamento é requerido de nós isso. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. E o que é requerido nesse mandamento são 3 coisas, e já frisamos isso algumas vezes aqui no culto aos irmãos. Deus requer nesse mandamento conhecimento de Deus. Eu não tenho como adorar a Deus unicamente se eu não conhecê-lo. Mas é requerido também não apenas o conhecimento, mas o reconhecimento. Eu preciso dizer: Ele é o meu Deus. Ele não é apenas Deus, Ele é o meu Deus. Ele não é apenas rei, Ele é o meu rei. Ele não é apenas Senhor, Ele é o meu Senhor. Eu preciso ter a consciência de que esse conhecimento não é apenas meramente intelectual, ele é meu. Essa não é a linguagem do egoísmo da nossa época, é a linguagem pactual. Eu sou o Senhor teu Deus, tu és o meu povo. E ele ora ao Senhor dizendo: meu rei e meu Deus. Se você ora a Deus e sabe que Ele é rei, e sabe que Ele é Deus, você faz muito bem. Se você ora a Deus e diz: Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, isso é muito bom, mas não é suficiente. É necessário que você entenda, irmãos, que Ele é o seu Rei e o seu Deus. E é dele que vêm as obrigações, e é dele que eu tenho, e é nele que eu tenho expectativas e esperança. É da boca dele, ele é rei, eu estou debaixo do governo e da autoridade dele. Se ele é o meu rei, então ele tem domínio sobre mim, ele governa a minha vida, eu me submeto à sua vontade, eu espero no seu governo, eu sei da sua sabedoria. Não há desespero, mesmo no caos que podemos estabelecer, não há desespero. O Deus que nós servimos, Ele é não apenas rei, Ele é o meu rei, e a Ele eu me submeto. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, mas Ele é o meu Deus. Eu oro àquele que eu estou disposto a fazer a vontade, a cumprir os preceitos e a guardar nele completamente. Observe, irmãos, observe como que a nossa oração, ela precisa ser com esses princípios e ao mesmo tempo fervorosa na sua natureza. Veja os versos comigo, ainda finalzinho do verso 1 em diante. E acode ao meu gemido, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. A nossa oração, irmãos, não pode ser simplesmente a expressão de um mero desejo momentâneo, é fruto da meditação. Veja, o texto diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade e contigo não subsiste o mal. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Há expectativa, há desejo, há vontade, há clamor. Essa é a linguagem bíblica. Ouve, Senhor, dar ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Dar ouvidos às minhas palavras. No verso 2, ele diz assim:
Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que eu imploro. Existe nessa sessão, e no finalzinho, no verso 1, veja, o finalzinho do verso 1 diz: acode ao meu gemido. Essa é uma tradução bem complexa, porque versões melhores, eu diria, por exemplo, a King James traduz isso dizendo assim: Senhor, considera a minha meditação. Porque o verbo utilizado aqui, ele é muito amplo, é verdade, mas esse verbo, ele pode significar também meditação. Aquilo que ele está falando com o Senhor não é fruto de um sentimento abrupto do seu coração, não é um desejo carnal, mas é fruto de uma vida que medita na lei de Deus, nas promessas e aguarda no seu Rei e no seu Deus a vontade dele. A nossa tradução, ela torna isso um pouco frágil na sua maneira de colocar, quando diz assim, ó Senhor, né? Ele diz, olha, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, ó Senhor, e acode ao meu gemido, isto é, considera na minha meditação, considera na minha meditação, ouvi aquilo que está no meu coração. O Senhor ouve aquilo que nós pedimos a Ele, irmãos. Nós fazemos pedidos ao Senhor. E nós falamos, Senhor, dá ouvidos à minha voz. Eu sei que Tu estás nos céus, Senhor. Mas o Senhor que está nos céus tem os ouvidos abertos para o seu povo. Foi assim que o Senhor Jesus nos instruiu a orar, Pai nosso, que estás nos céus. Isso nunca foi um impedimento, pelo contrário, é a certeza que vem do alto, do soberano, do Senhor, do Rei, a vontade sobre nós. Ele tem os ouvidos abertos para as nossas orações. Ele não está surdo, que não pode ouvir. E o povo de Deus tem um privilégio acima de todos os homens dessa terra, irmãos. Você pode pedir ajuda a alguém, bater a porta de alguém, pedir socorro a outro, pedir ajuda a mais outra pessoa, e todos podem simplesmente fechar as portas para você. O povo de Deus tem uma porta que nunca se fecha para ele. E tem um trono que ele é chamado a estar, o trono da graça. Senhor, dar ouvidos às minhas orações. Atende ao meu clamor. Deus, embora num alto e sublime trono, embora nos céus, irmãos, Ele pode ouvir, e só Ele pode ouvir as nossas súplicas. Mas o que mais me impressiona não é apenas saber que Deus pode ouvir, irmãos, aquilo que nós pedimos, mas é saber que Ele quer ouvir. E não apenas saber que Ele pode e que Ele quer ouvir, mas Ele nos encoraja a falar, Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá a sua palavra, Ele nos concede tudo o que é necessário. Ele não apenas diz, olha, as portas estão abertas, Ele vai chamar, Ele vai até as cidades, Ele entra nas vilas, Ele entra nos campos, Ele entra nas favelas, Ele entra nos morros, Ele entra nos palácios e convoca os homens à sua presença. As portas estão abertas. Ouve, Senhor. Considera nas minhas meditações, considera naquilo que eu estou refletindo. Significa dizer que as orações de Davi não eram suas meras palavras. A oração de Davi era reflexão, era meditação. Ele se preparava para orar.
Quanto mais você medita, mais você ora. E quanto mais você medita, melhor você ora, porque você reflete nas promessas e no conhecimento de Deus. Nas palavras do salmista, irmãos, como no Salmo 19, no verso 14, o salmista diz assim, preste bem atenção no que diz a Escritura: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Perceba ainda o uso do meu de novo, rocha minha e redentor meu. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Meditação e oração deveriam andar juntos. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que no meio dos seus muitos afazeres, nós não temos tempo para ler a Bíblia, para orar e mesmo para meditar. Quando faço isso, então, eu sei que o Senhor está pronto para ouvir, irmãos. Deus vai considerar as minhas palavras. E Deus, como diz Matthew Henry, levará ao seu coração as minhas palavras, porque procedem do meu coração. Procede da meditação. Eu sei que no tempo certo Ele vai me ouvir. Deus é gracioso, Ele vai me ouvir. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que eu imploro. Escuta, Deus meu, a minha voz. Que clamam, orar é clamar, é a voz do seu clamor, que denota fervor, afeição. Nós não oramos com fervor, irmãos, porque não meditamos nas palavras do Senhor. As nossas orações são vazias de expectativas e de esperança, normalmente, porque a nossa alma não está cheia do conhecimento do Senhor. Ouve a minha voz, Senhor, que clama, a minha voz que clama, que suplica, que pede. E no tempo certo Ele vai ouvir. No tempo certo Ele vai ouvir. O que Davi vai fazer a partir daqui, irmãos, é dizer o que ele vai fazer na oração. Veja, a quem ele está se dirigindo é esse Deus glorioso, é o seu Deus, o seu Rei, e ele clama a esse Deus, fruto da meditação da palavra e das promessas do Senhor, mas agora ele vai dizer o que ele vai fazer. Na prática, ele diz o que vai fazer quando ele orar. Veja o verso 3: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele promete algumas coisas importantes aqui. Ele diz: primeiro, eu vou orar, Senhor, eu orarei. Ele tem consciência de que deve orar. Ele diz: isso é o meu negócio, isso é o meu acordo, eu vou orar. De manhã eu vou te apresentar, Senhor. Eu vou fazer isso de manhã. É glorioso. Matthew Henry tem um trabalho glorioso que vale a pena ler, irmãos, que é sobre, ele lida com a metodologia da oração, e ele parte exatamente desse versículo e faz uma análise extraordinária sobre a doutrina da oração. Mas aqui Davi vai dizer: essa é a minha parte, eu orarei. Outros podem não orar, Senhor, mas eu orarei. Os reis do mundo podem não orar, mas eu orarei. Os magistrados podem não orar, mas a igreja vai orar.
Os homens podem orar para deuses falsos, nós oraremos para Yahvé, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Nós oraremos a Ti, Senhor, somente a Ti. Só o Teu nome invocaremos, só o Teu nome chamaremos, pelo Teu nome chamaremos, só a Ti. Nós somos o povo que invoca o Teu nome. Senhor, eu orarei de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ele diz, eu vou orar de manhã. Ele não entra em detalhe, irmãos, para dizer quantas vezes ao dia eu vou orar, mas ele diz, de manhã eu vou fazer. E o amanhecer é lindo no Antigo Testamento quanto no Novo. O amanhecer tem uma visão belíssima na Escritura. O Salmo vai dizer em outro lugar, a tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. A Escritura vai dizer, Senhor, o inimigo tem me perseguido a alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar nas trevas. Ele disse, Senhor, ouve a minha voz no amanhecer, eu quero ouvir da Tua graça no amanhecer. E imediatamente após dizer, eu estou preso nas trevas, quando o sol raiar, eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero falar contigo. Não é porque a linha da oração não tem tanta gente, né, esse tipo de discurso, não. Sabe por quê, irmãos? É porque a minha mente, ela ainda não se ocupou com as coisas do dia. Eu preciso encher a minha mente com a palavra, com a oração. De manhã, Senhor, eu apresento as minhas súplicas. Eu fico nessa expectativa. E a fé e a graça se revelam aqui. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Eu vou dirigir minha oração a Ti, Senhor. Como um comentarista disse, é como um arqueiro que lança a flecha e fica olhando para ver se vai acertar o alvo. Eu lanço a flecha, Senhor, e fico esperando, e fico aguardando. Eu aguardo, Senhor. Eu busco ao Senhor e espero pacientemente. Eu vou ter meus olhos em Ti. Eu vou aguardar somente em Ti. Só posso esperar de Deus se eu busco o Deus apenas, irmãos. É aqui que Deus é glorificado, irmãos. Nós dirigimos a oração apenas a Ele. E esperamos apenas nele. Pacientemente, nós vamos aguardar. Pacientemente, nós vamos esperar até o Senhor falar. E nessa relação, Matthew Henry, nessa obra, diz: é como se eu lançasse esse arco e aguardasse a flecha e aguardasse o alvo. Ele olha para essa perspectiva e diz: eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, meditei nas tuas palavras, apresento a ti as minhas súplicas e aguardo somente em ti. Então ele diz: se o Senhor me garantir aquilo que eu peço, eu serei grato. Se o Senhor me negar, eu serei paciente. Se o Senhor disser agora não, eu continuarei orando. Eu aguardo. Eu não peço, Senhor, faz o que eu mando, e o Senhor fará o que eu mando. Eu não aguardo nas minhas palavras, eu aguardo em Ti. Não são as minhas palavras que têm poder, não é a minha palavra que tem força, é o Senhor que tem poder. Eu aguardo em Ti, eu aguardo nas Tuas misericórdias, Senhor.
Se o Senhor me der o que eu peço, serei grato. Se o Senhor me negar, serei paciente. Se o Senhor disser agora não, eu esperarei sem desmaiar. Aguardarei pacientemente no Senhor. Quem ora precisa aprender a esperar. Ora, irmãos, Deus vai dar ouvidos às nossas orações. Deus vai prestar atenção no que nós falamos. E nós devemos, com submissão, aguardar a sua vontade revelada. Agora, é assim que eu sou. Esse é Deus, é assim que eu me porto diante de Deus. E os meus inimigos, Senhor, como agem? Veja os versos 4 a 6, irmãos, como eles agem. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Aqui é um aviso, irmãos. Quem é o Deus que nós oramos? Esse Deus gracioso, misericordioso, esse Deus que é rei, que é soberano. Quem é esse Deus? Ele é puro e ele é santo. Embora ele esteja pronto para dar ouvidos à nossa oração, ele vê a iniquidade no nosso coração e não ouvirá as nossas súplicas. Os ímpios não são ouvidos, não é porque eles não supliquem, é porque há iniquidade nos seus corações. Eles não podem agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eles não creem nas promessas, eles não creem na palavra de Deus, eles não meditam, eles não aguardam no Senhor. Então nós vamos orar ao Senhor contra os inimigos. Ele vai descrever para nós, irmãos, a santidade da natureza de Deus. Ele diz: tu não és Deus que tem prazer na iniquidade. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Nós já vimos quem é Deus. Ele está dizendo o que Deus não é. Deus não se agrada com a iniquidade. Tu és Deus, então tu odeias o pecado, porque é completamente contrário. Ora, irmãos, se Deus tivesse prazer na iniquidade, seria como se o ser dele fosse destruído. A retidão e a pureza de Deus seriam destruídas. Deus é santo. E embora os ímpios venham a prosperar e a crescer nesse mundo, não pense vocês que Deus tem prazer neles, ou na impiedade deles. Mesmo os homens que falsamente procuram honrar ao Senhor, mas odeiam seus irmãos, Deus não tem prazer na impiedade. Mas muita gente se veste com a capa da religião, acreditando que Deus vai ouvir as suas súplicas. Eles não temem ao Senhor, não conhecem a Deus. Deus é santo e Deus é justo, irmãos. Diz o mesmo texto, preste atenção comigo: tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal.
Ninguém vai ficar de pé diante dos teus olhos. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. E lembra que a oração, nós chegamos diante do trono de Deus. Nós nos colocamos diante do Senhor, em Cristo. Os arrogantes não ficarão de pé. Eles não vão subsistir. Eles não permanecerão à tua vista. O Senhor não vai sorrir para eles, o Senhor não vai admiti-los à sua presença. Os que praticam a iniquidade são tolos, são ignorantes, irmãos. Sim, o pecado é a maior manifestação da ignorância. E os pecadores são os maiores de todos. Eles são ignorantes. Eles são feitos loucos quando praticam a iniquidade, vivem na iniquidade e querem se aproximar de Deus. Os homens ímpios odeiam a Deus, por isso são odiados pelo próprio Deus. Consequentemente, serão destruídos. E aqui, na sequência, ele vai mostrar 2 tipos de pecadores, como ele descreve no texto. Ele vai lidar com 2 tipos. Quais são eles, irmãos? O que ele chama, primeiramente, não é, no verso 4, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes permanecerão à tua vista e aborreça a todos que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento, o mentiroso e o sanguinário. Ele descreve 2 tipos aqui. Esses, irmãos, são os que mentem, os enganadores. Há uma ênfase particular nas Escrituras contra esses homens. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. A Escritura mostra que a mentira é aquilo que Deus abomina, porque Ele é o Deus da verdade. Nada é mais contrário ao ser do nosso Deus, irmãos, do que a mentira, porque Ele é o Deus da verdade. Ele abomina o mentiroso. Ele abomina o cruel, o sanguinário. Ele diz o texto, ele abomina esses indivíduos. Por quê, irmãos? Esses indivíduos mentirosos e assassinos são, em particular, a representação de Satanás. Como é que Satanás é descrito na Escritura? Lá em João, no capítulo 8, ele é mentiroso e homicida desde o princípio. E ele pega exatamente essas 2 imagens. Os ímpios, eles refletem a filiação de Satanás. Eles mentem e praticam violência. São filhos do maligno. Como pode esperar que Deus os ouça, irmãos? Esses são inimigos de Cristo. É por isso que contra a igreja você vai encontrar mentira, muita mentira, engano. Muitas pessoas se levantam para levantar falso testemunho contra a igreja, porque fizeram isso contra Cristo. O nosso Redentor foi julgado debaixo de mentiras de homens que inventavam, caluniavam contra ele. Eles eram violentos, dizendo: solte Barrabás e mate a Cristo. Só que na sequência, o Senhor vai nos mostrar nos versos seguintes, na última sessão, do verso 7 em diante. Preste atenção, irmãos. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei, como ele diz assim, na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Davi diz: os homens praticam isso, eu, porém, me manterei próximo de ti,
me manterei na adoração ao teu nome. Veja, irmão, preste atenção nesse detalhe. Quando os inimigos se levantam com fúria, com mentira e violência, a igreja ela se protege diante da presença de Deus. Lembra do Salmo 27? Senhor, na tua presença, é no teu santuário, no teu altar, que eu encontro proteção. Os inimigos se levantam. É interessante porque o que Deus está fazendo é usando até mesmo os inimigos do reino para trazer o povo de volta ao trono da graça. Enquanto eles praticam o que é oposto ao Deus que nós tememos, o que eles fazem contra nós, mentira e violência, eles fazem com que o povo se achegue ainda mais a Deus. Davi disse: eu estarei na tua presença. Acompanhe, irmãos, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Davi diz o seguinte: eu estou resolvido, eu vou adorar a Deus, eu vou pagar tributo ao Senhor, eu vou dar glória ao teu nome, Senhor, eu vou te adorar publicamente. Veja, ele fala da oração pessoal e privada nos versos anteriores. Eu vou orar, eu vou suplicar. Agora ele diz: eu entrarei na tua casa, eu estarei junto com o teu povo em adoração, eu em santa assembleia buscarei o teu favor. Eu entrarei na tua casa, nas cortes da tua casa, me encontrarei com outros fiéis adoradores, porque lá fora os mentirosos e os cruéis que se levantam contra nós nos trazem cada vez mais para perto de Deus, e aqui nós nos encontraremos na presença do Todo-Poderoso. Ele orava sozinho nos versos 2 e 3, mas agora ele atende ao seu chamado no santuário. Perceba, irmãos, a vida piedosa, privada, pessoal, não é impedimento para a vida de adoração pública. Não tente substituir, não porque eu faço o culto em casa, é porque eu oro sozinho. Não substitui. Davi não disse: Senhor, quando os inimigos vêm, eu vou entrar no meu quarto e orar. Ele diz: eu vou para a tua casa, eu vou te adorar, eu vou entrar em comunhão com os meus irmãos. Adorá-lo como ele é, reverentemente. Ele diz: eu vou te adorar em temor, Senhor. Que imagem belíssima no verso, no último, no teu santo templo, no teu temor. Eu vou chegar diante de ti, Senhor, com reverência. Eu vou chegar com o espírito quebrantado. Sabe por quê, ó Deus? Porque tu és santo. Na tua presença não há mentira. Tu conheces o nosso coração. Então eu chego na tua presença com temor, com reverência, diante de tudo o que me sobrevém. E por que eu vou fazer isso? De onde Davi encontra força, irmãos? Ele diz: pela riqueza da tua misericórdia. Você sabe onde você encontra condições para fazer o que Deus requer de você? Misericórdia de Deus. Thomas Boston, falando sobre o pacto da graça, ele descreve que é a fonte da graça de Deus. Ela permanece em todas as etapas da nossa salvação, desde o início até o fim. Eu dependo da misericórdia e dependo da graça de Deus. Davi diz: por tua misericórdia eu entrarei, porém eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa. A razão pela qual eu vou entrar não é a minha justiça, não é porque eu sou mais santo do que os outros, é por tua misericórdia, porque a justiça que me atrai é a justiça de Cristo, a justiça que me redime é a justiça que procede
do próprio Deus. Ele ora ao Senhor por sua graça. Ele diz: me mantenha no caminho que eu devo seguir, Senhor. Veja o verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim os teus caminhos, o teu caminho. Perceba, irmãos, que coisa interessante. Quanto mais ele é atacado pelos inimigos do seu reino, mais ele busca a Deus, mais ele deseja a Santa Assembleia e mais ele deseja cumprir as suas obrigações. Ele não diz: eu não quero mais te adorar, eu não quero mais participar da mesa do Senhor, eu não quero mais vir para o culto público, eu não quero mais vir para as reuniões de oração. Senhor, os meus problemas são muitos. Ele diz: guia-me, Senhor, no cumprimento dos meus deveres. Eu sei o quão pesado é fazer a tua vontade, mas eu sei que por tua graça e misericórdia isso tem se tornado leve sobre os nossos ombros. Eu sei disso, Senhor. Conduz-me na tua justiça. Ele diz: por causa dos meus inimigos. Quanto mais curiosos esses inimigos se tornaram, quanto mais terríveis eles se manifestavam contra Davi e o seu reino, quanto mais eles acusavam Davi, quanto mais eles caluniavam Davi, ele dizia: Senhor, me socorre, me ajuda a não pecar, me ajuda a viver não apenas intimamente, mas externamente, segundo a tua vontade. Quantas vezes nós queremos encontrar motivo para pecar quando somos oprimidos por inimigos? O Davi diz: Senhor, guia-me pelo caminho da justiça. Quando eles estão fazendo mal a mim e ao teu reino, Senhor, me conduz dessa maneira. Me conduz em retidão, me conduz em santidade. Não me permita praticar o mal. Não me permita. O Senhor diz: Davi tomou um curso, irmãos, glorioso, que a igreja deve pensar sobre ele. Quanto mais sofrimento, mais tempo com o Senhor, mais meditação, mais anseio pela casa de Deus e mais desejo de viver uma vida santa diante do Senhor. Agora, diante daquilo que ele descreve, ele vai, nessa penúltima seção do texto, os versos 9 e 10, ele vai dizer de novo quem são seus inimigos. Preste atenção agora. Ele diz assim no verso 9 e 10: pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. E o verso 10: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Essa é a beleza da revelação dos Salmos, irmãos. Há uma fusão entre o trono eterno de Deus e o trono de Davi. Há uma fusão para que se revelasse que o rei de Israel, o soberano, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Senhor escolheu o seu santo, o Senhor escolheu o seu juiz, o seu rei, e o colocou em Sião. E ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, esses inimigos que se opõem a Davi, veja como ele descreve no verso 10: pois se rebelam contra ti. Se rebelam contra ti. Davi vai orar pela destruição deles. Como é que ele vai fazer isso? Primeiro, há uma declaração inequívoca que todos os inimigos de Deus serão destruídos. Está lá no Salmo 2. Se não beijarem o filho, serão destruídos. E o que Davi ora? Como Davi ora aqui, irmãos? Ora com o que está segundo a promessa do verso 6. Veja o que diz: tu destróis os que preferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É isso que a tua palavra diz. Então, como eu oro?
Senhor, destrói os que praticam tais coisas. O sanguinário e o homem enganador e mentiroso. Esse é o caráter dos meus inimigos. Eles são enganadores. Não há confiança neles. Não há fidelidade e verdade nos seus lábios. Eles se levantam contra ti. No verso 8 diz: Senhor, guia-me. Senhor, guia-me. Mostra-me. E ao dizer isso no verso 8, eles falam de maneira pecaminosa. Perceba, irmãos, mais uma vez no verso 9: pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes. Eles praticam a lisonja, não há verdade no que eles falam, eles são enganadores. Senhor, guia-me. Eles são sanguinários, Senhor. A garganta deles é como um sepulcro aberto. Eles são como o sepulcro aberto, engole os seus inimigos. Eles estão prontos para engoli-los. Eles se levantam contra nós. É precioso que Davi fala esse texto, e Paulo vai citá-lo em Romanos, no capítulo 3, descrevendo o pecado dos gentios e dos judeus. Ele cita essa seção dizendo: todos os homens são exatamente assim. O sepulcro está aberto e eles são engolidos e engolem os seus inimigos. O Senhor diz: Senhor, agora destrua eles. Eles merecem a destruição. Não há justiça do Senhor neles. Lance fora por causa das suas transgressões. Eles chegaram à medida da iniquidade, Senhor, arranca-os. Alguém pode imaginar, mas como isso pode acontecer? Como é que a gente pode falar sobre isso nos dias como os nossos, irmãos? O Novo Testamento, eu queria que você, sem desmarcar o Salmo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15 e 16, diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A ira do Senhor veio sobre eles definitivamente. Ainda em Tessalonicenses, agora na segunda carta, por favor, capítulo 1, verso 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele diz: olha, Ele vai trazer tribulação para aqueles que vos atribulam, para aqueles que se opõem à igreja do Senhor. O Senhor trará juízo. Quando Ele se manifestar, haverá julgamento contra eles. Eles serão destruídos. E o salmista diz assim, ainda na sequência do texto, irmãos, verso 10: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua
benevolência. O povo de Deus tem suas orações ouvidas. Há segurança e certeza de que o Senhor tem interesse neles. O Senhor diz, eles são justos. Por que eles são justos? Porque põem a confiança em Deus. Esse povo que espera em Deus, que tem Deus por seu Deus, que confia no poder e na suficiência de Deus, que aguarda nas promessas de Deus, que confia na proteção de Deus, que confia na maneira como Deus conduz o seu povo, o povo que ama o seu nome, o povo que ama o modo como Deus lida com eles e sabe que no fim Ele nos fará cada vez mais parecidos com seu Filho. O Senhor tem prazer no seu povo. Essa é a verdadeira e pura religião, irmãos. O povo que depende exclusivamente do Senhor. Alegre-se, alegre-se de todo o seu coração, encha sua alma de alegria, porque o Senhor atende à oração do seu povo. O Senhor guardará o seu povo, o Senhor protegerá a sua igreja, e Ele usa a expressão como escudo cercas da tua benevolência. Os inimigos virão contra a igreja do Senhor, e esse povo é protegido pelo próprio Senhor. Nós que confiamos no Senhor, nos alegramos nele apenas. Seguros debaixo da proteção do Senhor, não apenas externa, mas da alma, não apenas hoje, mas para sempre. Certamente seremos abençoados, os que amam o nome do Senhor, os que confiam explicitamente no Senhor. A bênção estará sobre nós. Preste atenção como esse texto, irmãos, nos traz de volta aquilo que é mais precioso. Jesus Cristo foi atacado pelos seus inimigos por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Mentiram e mataram o Senhor. Diz a Escritura que nunca se ouviu dolo, nunca mentiu e nunca cometeu pecado. Perfeito em todos os seus atos. E o que ele faz, tudo o que ele conquista como rei, é para o seu próprio povo. E todos os inimigos de Deus, irmãos, que não se converterem ao Senhor, sofrerão a pena e a condenação eterna. Não há esperança para quem não confia no Senhor. Quais razões você tem usado para se afastar da casa de Deus? Quais razões você tem usado para não estar no dia do Senhor com a sua família para adorar ao Senhor? São os problemas? São as lutas? O Senhor, por meio de Davi, nos instrui: na tua casa nós somos guardados e protegidos. É na casa de Deus que nós aprendemos que o nosso Deus é santo, Ele abomina o pecado. E aí eu sei que o meu maior inimigo é a minha própria iniquidade, e eu preciso lutar contra os meus pecados pela graça e com a graça de Deus, para viver uma vida santa. Porque o Senhor, da maneira como Ele nos conduz, é Ele quem vai abençoar o seu povo. Nós vamos cantar esse salmo agora, como consequência da exposição. Temos feito assim. E quando cantarmos esses versos, irmãos,
nós devemos pensar muito sobre tudo isso que nós temos aprendido nesse dia. Primeiro, eu devo ler o salmo e orar com o salmo. Eu devo animar a minha própria alma no exercício da oração. Eu devo encorajar a mim mesmo para buscar ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós não buscaremos o Senhor em vão. E devemos mostrar que nós detestamos o pecado e que nós temos expectativa na volta de Cristo, que naquele dia Ele vai destruir todos os inimigos e vai pôr em liberdade finalmente o seu povo contra todos os seus inimigos. Cantando esse salmo, nós devemos pensar na fé e crer no Senhor e confiar no cuidado e na maneira como Deus guia a nossa vida. E saber, irmãos, que é somente por meio da misericórdia e da graça que nós triunfaremos contra todos os nossos inimigos. É somente pela misericórdia e pela graça que cumpriremos os deveres exigidos por Deus. Cantemos o salmo, coloquemos-nos em pé, irmãos, mais uma vez, e cantemos com alegria o salmo de número 5. Cantemos ao Senhor na certeza de que o